Bíblia, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. Enquanto as crianças estão saindo, você vai abrindo a sua Bíblia aí. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19. Domingo passado eu falei sobre os perigos da internet. E hoje eu vou falar sobre as oportunidades da internet, da grande rede de comunicação que está aí atraindo tanta gente no mundo inteiro e causando uma revolução na maneira das pessoas viverem e se relacionarem. E o texto que eu vou usar hoje é 1 Coríntios 9, 19 a 27. Diz o seguinte: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, é incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém. Então, no domingo passado, eu listei alguns perigos da internet. Está no boletim aí, você vai guardar. O perigo da ociosidade, da superficialidade, da falta de privacidade, da virtualidade e da imoralidade. Essa semana, alguns irmãos me mandaram mais algum material que dava para eu fazer mais outros 5 perigos da internet, da compulsividade, da excessividade, muita coisa que a internet pode gerar perigos e problemas, e tem gerado para muita gente, para muitas pessoas. Até algumas pessoas fizeram aqui o Facebookcídio, é o suicídio do Facebook. O pessoal saiu do Facebook depois da pregação. A ideia não é essa, não é para você sair da rede, não é para você sair da internet, mas se em algum caso ela está prejudicando você, fazendo mal para você, talvez seja a solução para algumas pessoas. Para alguns casos é doença, as pessoas estão ficando doentes por causa disso. Então, em alguns casos, uma saída, um jejum, uma libertação ia fazer bem. Mas a internet é um mundo de possibilidades, de oportunidades. As coisas que estão disponíveis para nós é um negócio extraordinário. Então, como toda mídia, como todo meio, ela pode ser usada tanto para o bem como para o mal. Infelizmente, a grande maioria é para o mal. Como eu falei aqui, 35% de tudo que é baixado da internet é pornografia. É mais de um terço. Um terço do tráfego na internet é atrás de pornografia. Então, assim, tem sido usado muito para o mal. Muita gente tem sido prejudicada por isso. Agora, é um meio, é uma mídia extraordinária. E que eu digo que os cristãos estão perdendo a oportunidade de influenciar a sociedade, influenciar o mundo, porque não sabem usar a internet como deveria. Então eu vou apontar aqui algumas oportunidades e vou apresentar aqui na segunda parte, assim, o que Paulo faria na internet. O apóstolo Paulo entraria no Facebook? Jesus entraria no Facebook? O que você acha? Então vamos lá, primeira parte, as oportunidades. Primeira oportunidade é a oportunidade de você adquirir o conhecimento. A internet tem uma
gama, a facilidade de conhecimento de todas as áreas e, na maioria dos casos, de maneira gratuita, que você pode conhecer mais sobre qualquer assunto. Você pode aprofundar-se sobre qualquer assunto. Na semana passada eu falei, a superficialidade é um perigo. As pessoas estão ficando rasas, só coisas rápidas, mas na própria internet tem coisas que podem te ajudar a aprofundar, a ter um grande conhecimento, a aprimorar o seu intelecto, a sua capacidade intelectual. Na internet tem uma facilidade enorme. No tempo que eu fazia seminário, quando eu fui fazer a monografia, o TCC, então você tinha que levantar a bibliografia. Só para levantar a bibliografia você gastava um tempo enorme. Você ia na biblioteca, aí você anotava, aí falava de um livro, aí você ia atrás de outro livro e tal. Hoje, você vai lá no São Google, pá, livro sobre santificação, o tema da minha monografia, santificação, pá. Tem milhares de livros. Tem milhares de livros à disposição. Ali em 1 minuto você já levanta a sua bibliografia, você já sabe os livros que você precisa ler. E muitos textos e livros estão disponíveis lá mesmo para serem lidos. Então assim, a facilidade é um negócio extraordinário. Então essa geração mais nova, nascida e criada na internet, ou ela pode ser uma geração, como eu falei, a mais preguiçosa da história, ou pode ser também a mais inteligente, a mais capacitada intelectualmente, porque o tanto de conhecimento disponível para nós, de maneira fácil, é um negócio assim assustador, e aí o que nos admira é que a gente perde tempo em tantas coisas fúteis, tantas coisas inúteis, tantas coisas que não nos aprimoram, que é um problema. E aí, eu vou dizer para você, Deus nos deu um potencial cognitivamente. E toda vez que você não usa o potencial que Deus lhe deu, você está pecando. Que Deus deu um potencial para você, Deus deu um talento, deu um dom, deu uma capacidade para você. O que Deus espera de nós? A parábola dos talentos. Eu estou dando para você. Use isso. Trabalhe em torno disso, frutifique isso que eu dei para você, para que isso dê outros frutos, para que a sua vida não seja uma vida inútil, infrutífera, estéril. Você pode fazer que aquilo que eu dei para você multiplique-se. Aquele potencial que Deus lhe deu, seja capacidade cognitiva, emocional, uma sensibilidade, um dom artístico, musical, uma capacidade de aprender idiomas, a potencialidade que o Senhor nos deu. Quando a gente não usa isso, nós estamos pecando contra o Senhor, porque foi Deus que nos deu. Aí você vê moços e moças que têm uma capacidade, uma mente ágil, rápida, uma facilidade de conexões, só fica assistindo vídeo de Porta dos Fundos, lendo sites de humor, perdendo tempo em porcaria, quando a mente dele poderia ser enchida, ser cheia de uma capacidade, de uma mente crítica, uma mente rápida, uma mente que edifica, que abençoa, que contribui para a sociedade, que use o seu potencial, o seu talento, aquilo que Deus deu de uma maneira extraordinária. Quando eu for estudar aqui de novo o pecado da preguiça, na terça-feira, você vai ver que a preguiça é um pecado capital, não é o sujeito que não gosta de trabalhar, também é. Mas é principalmente aquela falta de vontade de aprender, de buscar, de conhecer, de querer mais das coisas de Deus, das coisas profundas da vida. É o que a Bíblia diz. E aí a Bíblia diz mais, a Bíblia diz que há o conhecimento e a sabedoria. A gente tem que buscar o conhecimento para sermos sábios. Nem todo mundo que tem conhecimento tem sabedoria. Mas se a gente tem a possibilidade do conhecimento, a Deus, o Espírito Santo, quer usar esse conhecimento para nos fazer ser sábios. Tem gente que tem PhD em muitas áreas, mas ele não consegue se relacionar com ninguém. Ele não sabe viver, é a sabedoria bíblica. Agora, se a gente tem possibilidade de conhecer uma gama de coisas, e pela palavra de Deus, o Espírito Santo, isso nos capacita, nos dá sabedoria a sermos pessoas que se relacionam melhor, que vivem melhor, que sabem viver nesse mundo, que sabem transitar na sociedade de uma maneira extraordinária e melhor. Quer dizer,
quando a gente não usa isso tudo que está à nossa disposição, nós estamos pecando. Então eu desafiaria você, todos nós aqui, começarmos a aproveitar essa gama de possibilidades, e toda a área do conhecimento é a área de Deus. Você fala assim, eu quero aprender biologia, é a vida de Deus. Quero aprender física, química, eu quero conhecer a história, quero conhecer geografia, ou no meu caso, eu quero ler a literatura brasileira. Faz 10 anos que eu falo assim, eu vou ler os grandes clássicos da literatura, nunca li nenhum. É uma vergonha, eu vou falar aqui para quem sabe eu tomo vergonha na cara. Todo ano eu falo, eu vou ler Guimarães Rosa, Machado de Assis, Euclides da Cunha, Os Sertões, eu vou ler, e não leio nada. Não leio nada. Agora que eu estou falando, quem sabe eu vou tomar vergonha. Falo, tá aí os grandes literatos, nada. Está aí disponível. Você pode até baixar na internet se você quiser ler lá. Tem possibilidades assim. Para você melhorar. Quando sua mente tem um pensamento novo, sua mente cresce, ela não volta mais o que era. Quando seu vocabulário aumenta, você consegue falar palavras novas, a sua mente se expande. Seu intelecto se expande. O mundo de uma pessoa é do tamanho do tanto de palavras que ela consegue falar. Se você consegue expandir o seu vocabulário, se você consegue aprender outro idioma, o mundo seu se expande. Conhecimento se expande. E aí, se esse conhecimento estiver debaixo da sabedoria de Deus, o que isso não vai causar nesse mundo e nessa sociedade? A gente às vezes não sabe. A gente perde tempo. Aí a internet é a novela. Eu falei semana passada, a pesquisa do governo, semana passada, o brasileiro passa 3 horas e 39 minutos por dia na internet. Imagine você passar 3 horas e 40 minutos todo dia lendo a Bíblia. Quanto tempo você vai ler a Bíblia toda? É o conhecimento da palavra de Deus. Hoje você tem os maiores mestres da Bíblia, pregadores, professores, disponíveis na internet. Qualquer assunto, qualquer área. Você quer aprender, você precisa de um direcionamento, tem muita porcaria, tem muito lixo. Você tem um direcionamento, pastor, eu quero fazer um curso, eu quero aprender sobre essa área. Você vai lá e aprende. Você vai lá e aprende, você consegue. Eu quero aprender isso, eu quero aprender isso. Você pode fazer isso. Eu tenho a Bíblia inteira, nunca li a Bíblia. Eu não conheço os grandes temas da Bíblia, os grandes assuntos, os grandes mistérios, o que a Bíblia fala. Eu vou me aprofundar nesse negócio. Eu vou separar um tempo para ser conhecedor, com profundidade. Não sou uma pessoa rasa. Não sou uma pessoa que sabe das últimas fofocas dos artistas. Eu quero saber das coisas eternas, das coisas de Deus, das coisas que permanecem. Eu quero conhecer a palavra de Deus de capa a capa, o Evangelho. Eu quero conhecer mais de Deus. E aí nós temos uma infinidade de coisas boas para nos ajudar. De cursos gratuitos, de bíblias, de professores, de mestres, de gente, de vídeo, de aulas, que podem lhe ajudar a aprofundar-se mais e mais na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Ora, a gente perde tempo. A gente perde muito tempo e não aprende e não conhece. Quanto tempo você está na igreja e você não conhece as coisas fundamentais da Bíblia Sagrada? Revelação, Espírito Santo, dons do Espírito Santo, expiação, sacrifício, a obra vicária de Cristo, a volta de Jesus, o que acontece depois da morte, quando a gente morre, o que acontece, o que a Bíblia diz sobre isso, os mistérios que cercam esse mundo, o que a Bíblia fala sobre essas coisas? A Bíblia fala um monte. Se você quiser, você pode pegar arquivo de estudos mesmo, porque eu fiz você estudar, e ouvir, e anotar, escrever, para conhecer o conhecimento. A pessoa não conhece de Deus, não conhece da vida, não conhece, não sabe viver nessa história aqui nessa terra, porque não conheceu os fundamentos, as coisas principais. Você pode ter um grande crescimento intelectual, cultural, aliado ao conhecimento bíblico, salvacional, salvífico de Deus, aí você vai crescer. E não importa a idade que você tenha, sempre é hora de aprender. Sempre é hora de aprender. Eu ouvi essa semana um audiolivro, estava ouvindo, de um pastor americano bem conhecido, John Piper. É um livro Envelhecendo para a Glória de Deus. E o John Piper, ele faz um sermão que se ele fizesse aqui, a maioria do povo ia mandar ele embora. Porque a primeira coisa que ele diz é, na Bíblia não existe aposentadoria. Se você está pensando em aposentar, você está em pecado. Ele fala isso. Eu aposentei de igreja. Já trabalhei demais para Deus.
Agora eu só quero ficar na chácara em Avaré, deitado na rede, à beira da represa. O John Piper desce a madeira contra isso, irmãos. Mas ele fala que isso é um pecado, a aposentadoria. Isso é uma invenção moderna. Que na Bíblia ninguém se aposenta de Deus, nem do reino de Deus. Que enquanto nós estivermos vivos, nós temos que viver para sermos úteis ao reino de Deus nessa terra. Enquanto você está vivo, você pode aprender. E você pode aprender desses grandes da Bíblia e pode aprender das pessoas, porque não existe pessoa nesse mundo que não nos possa ensinar nada. Todas as pessoas podem nos ensinar algo. Nós podemos aprender da sua história, da sua vida, dos seus erros. A vida nossa é um livro. E quando a gente tem fome e sede para aprender, para conhecer, nós crescemos e melhoramos para a glória de Deus. Porque o nosso conhecimento não é aquele da altivez e da soberba, é da humildade e do quebrantamento. Como uma vez eu ouvi uma palestra de um pós-doutor em semiótica na Unicamp, crente ao Senhor, e ele fez uma dissertação de pós-doutorado, que é um negócio assim incompreensível para alguém como eu. Falou, não entendi nada, de semiótica, Paul Ricoeur, Michel Foucault, e pá. Aí ele terminou e falou, mas você sabe por que eu escrevi tudo isso aqui? Só para fazer a dedicatória aqui do livro. A dedicatória é ao Senhor Jesus Cristo, meu Salvador, porque dele vem todo o conhecimento e toda a sabedoria. Essa tese é para a glória do Senhor Jesus, que me deu a mente, que pensa e glorifica o nome dele. Amém? É isso que a gente precisa resgatar, esse intelecto, essa possibilidade. Deus pode te ajudar muito a você crescer em todas as áreas. Segundo lugar, a internet nos dá a possibilidade de nos aproximar das pessoas. O perigo, como eu falei domingo passado, é nos afastar. É pessoas no mesmo ambiente, cada um em um celular. Cada um ligado em outro mundo. E as pessoas juntas estão se isolando, famílias isoladas. Mas a oportunidade da internet é que nós possamos nos aproximar de pessoas. Pessoas distantes, longe de nós podemos conversar com elas. A gente pode bater um papo, se encontrar amigos de infância, gente que está longe, a gente pode se reencontrar, a gente pode manter viva a amizade, a gente pode estar juntos, mutuamente ajudando um ao outro, compartilhando, crescendo. Você sai de um culto como esse aqui, chega lá na sua casa 10 horas da noite, entra no Facebook, está metade da igreja online. Esse povo não dorme? Eu vou poder continuar o culto aqui agora. Está todo mundo acordado, cada um lá e se aproxima. Eu já falei, eu tenho um amigo meu que mora no Japão. O ano passado ele não estava conseguindo frequentar nenhuma igreja, chamou mais 2 amigos dele, com ele 3, e ele reunia os 3 na casa deles no Japão, e pelo programa do computador, eu sentava no meu computador, e junto com os 3, eu os vendo e eles me vendo, nós começávamos a estudar a Bíblia juntos. Lá no Japão, ao vivo. Nós estudando a Bíblia, fazendo um culto. Eu falei, mas que coisa extraordinária um negócio desse. Coisa espantosa, do outro lado do mundo. Nesse momento, a gente estudando a Bíblia, ele lia, eu lia, eles começavam a fazer perguntas, tirar as dúvidas, que eles não estavam congregando, a possibilidade de fazer isso. O site que a igreja coloca, a mensagem que eu fiz aqui domingo, na segunda-feira, já tinha pessoas de vários lugares do Brasil, do mundo, que já tinham ouvido, que já tinham falado a pregação que eu fiz aqui, e aí as pessoas vão se aproximando, vão fazendo contato, amizade, criando relacionamentos bons. Então, para que a internet serve? Para nos aproximar, não para nos distanciar, não para nos isolar, mas para fazer com que a gente esteja mais próximo, mais junto, mais perto um do outro, que a pessoa possa ter um contato mais rápido, não para nos afastar, mas para nos aproximar. Esse é o objetivo, é você conseguir ter maior contato com pessoas à sua volta, e às vezes você não sabe. Então eu recomendo a muita gente, eu devo entrar, entre. Eu devo fazer, faça. Eu devo navegar, navegue. Aproveite isso, faça amizades, mantenha as antigas amizades e, por favor, não entre lá para ficar brigando com os outros.
O que tem de gente briguenta, né, no Facebook, nesse negócio, entra lá para ficar brigando, ficar criticando, aí cria aquela briga, aquela polêmica, aí entra na conversa dos outros, igual como aqui na vida real. É falta de educação você entrar na conversa do outro, no Facebook também é. Se alguém está conversando, aí você entra lá e põe não, isso aí, eu não estou conversando com você. E tem gente que gosta de polemizar, gosta de brigar, gosta de gerar celeumas, brigas. Não é para isso. Não é para isso. A ideia não é essa. Então, se a igreja hoje pensasse na possibilidade de usar a comunicação da internet para alcançar, para aproximar, para congregar gente que não tem congregado. Gente que tem lugares do mundo que não tem congregado. Aquela irmã que manda e-mail para mim, está lá na França. Não conseguiu congregar igreja nenhuma. Pastor, precisa de novas mensagens, mas tem 300 mensagens no site. Mas eu já ouvi todas. Você já ouviu mais do que 99% dos membros da minha igreja. 100%, você nunca ouviu todas, vamos ser sinceros. Só ela que já ouviu todas. Desde quando eu cheguei aqui, as mensagens estão gravadas, ouviu todas, e algumas ouviu 2 vezes, e aí ela criou um blog, porque ela teve um problema no casamento, quase se separou, Deus restaurou o casamento, ela criou um blog, nesse blog ela conseguiu ajudar muita gente que estava com problema no casamento, muitas mulheres, conseguiu ser usada para restaurar muitos casamentos, pegou as minhas mensagens e levou para essas pessoas em vários lugares do mundo, porque ela se tocou, que ela estava lá sem igreja, mas Jesus estava com ela, e ela congrega aqui conosco, participa conosco, e usa aquilo que Deus tem abençoado a vida dela, para abençoar outras dezenas e centenas de pessoas. Qual é o problema nosso? Que nós não temos essa intrepidez, essa ousadia. Nós temos o meio, o potencial, a mídia, para alcançarmos centenas, milhares de pessoas e trazermos para congregar conosco, para se aproximar de nós, mas às vezes nós deixamos de lado. Se você gosta de escrever, comece a conversar com pessoas e passar a palavra de Deus. Conheci um pastor em São Paulo, é muito difícil locomover em São Paulo. Ele atende o dia inteiro pessoas pelo Facebook. Aconselha pelo Skype. Eles é o dia inteiro. São pessoas precisando aqui na metrópole, gente que está sofrendo, gente que está arrasada. Eles me chamam, eu converso com eles, eu oro por eles, eu me aproximo deles, eu crio vínculos com eles. Às vezes depois de um tempo eu os conheço, mas eu tenho usado isso para ajudar muita gente, para aproximar muitos desgarrados e perdidos, e afastados e desigrejados para a comunidade do Senhor. Para a comunidade do Senhor. Quem sabe você pode fazer isso? Quem sabe você pode aproximar outros? Quem sabe você pode trazer gente e manter amizades assim? Quem sabe você pode fazer isso? E talvez você não tenha usado e não tenha acordado para isso ainda. Em 1970, quando o Edir Macedo começou a igreja dele, em 77, quando ele pegou o primeiro dinheiro dele da igreja, o primeiro dízimo dele, sabe o que ele fez? Ele foi lá e comprou um horário na rádio. Foi lá e comprou um horário na rádio. Porque ele sabia que o meio dele alcançar e montar o império dele era a comunicação. Ele foi lá e comprou. Depois comprou mais horário na rádio, porque ele queria expandir. Nós criticamos toda a teologia, toda a Igreja Universal, mas a perspectiva de comunicação, a intrepidez da comunicação é um negócio extraordinário. Se nós tivéssemos aqui na igreja 10 pessoas, olha aqui, 10 pessoas, que hoje à noite assumam o compromisso de criar um ministério de comunicação nessa igreja. 10 pessoas. Eu vou me envolver no ministério de comunicação dessa igreja. Nós que tínhamos um alcance no passado aí de 1.000 pessoas por mês no site, 1.500. Com 10 pessoas trabalhando aqui, nós podemos alcançar 10.000 pessoas. 10.000 pessoas. Olha o que eu estou falando para você. Se 10 pessoas se empenharem de usar os meios, os recursos, você pode multiplicar isso de uma maneira que a gente nem imagina.
que a gente nem imagina. Você pode trazer pessoas, aproximar pessoas, manter comunhão com pessoas. Você pode fazer isso. Em nome de Jesus. Deus está nos dando um potencial. Jesus falou, isso será para o evangelho. E como é que o evangelho será pregado? Nós temos a internet. A rádio, a televisão, fantástico. Mas agora o mundo vai... As pessoas estão perdidas e desgarradas de amigos. Você precisa fazer isso. Podia chegar na sua casa e conversar com alguém, e abençoar alguém, passar a mensagem de Deus para alguém. Alguém que está longe, alguém que está perto, alguém que está próximo, você podia partilhar. As pessoas estão aí carentes de quê? De amizade. Agora, isso é um meio, não é para a gente nos afastar, é para a gente nos unir. É para aproximar, é para agregar, é para fortalecer a amizade, não para isolar. Não para viver cada um na sua, mas é um meio de aproximação. Então é um potencial enorme que nós não estamos aproveitando. E terceiro lugar, além de adquirir conhecimento, aproximar as pessoas, é o meio da gente anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Anunciar o Evangelho de Jesus Cristo na grande rede. 35% é lixo, pornografia. É deturpação do dom do sexo que Deus criou. 35%, mais de um terço. Agora, quanto é do Evangelho, da graça, do amor de Deus, que percorre essa rede invisível? Quantos milhões de pessoas estão acessando, estão precisando disso? Quanta gente assim? Precisando de Jesus Cristo. Aí Paulo diz, olha, eu volto para o texto que eu li no começo, eu fiz tudo que é possível, tudo que é lícito, tudo que não é errado, eu fiz para alcançar as pessoas para Jesus. Para ganhar. Com os judeus eu vivi como judeu, como gentil eu vivi como gentil, eu me aproximei deles, eu criei amizade com eles, eu vivi com eles, e ao fazer isso eu estava querendo ganhá-los para Cristo. Eu fiz tudo isso para que o maior número possível de pessoas conhecesse a Cristo, que o maior número possível de pessoas conhecesse a salvação, o perdão dos pecados, a vida eterna, o sacrifício de Cristo. Eu fiz isso, diz Paulo. Então, por isso, Paulo estaria no Facebook, Paulo estaria na internet, Paulo estaria no Skype, Paulo estaria em qualquer lugar que facilitasse, possibilitasse o Evangelho se expandir através dele. Ele usaria todos os meios possíveis para isso. E aí nós temos um meio, nós temos uma geração, essa nova geração, é a geração que pode levar o Evangelho até os confins da terra. Jesus falou, e será pregado o Evangelho do reino até os confins, até as últimas nações da terra, e aí virá o fim. Quando o Evangelho for pregado a todas as nações, e virá o fim. Como é que vai chegar? Ninguém hoje está conseguindo bloquear a rede, ninguém consegue segurar isso, e é o meio que nós temos de proclamar o Evangelho a todas as nações. Gente de todos os lugares, de todos os povos, países fechados para o Evangelho, países que tentam bloquear, é o meio da nova geração alcançar o mundo inteiro, com o Evangelho de Jesus Cristo. E aí você pode ser usado por isso, amém? Você pode consagrar seu mouse, seu computador, seu Facebook, sua internet. Senhor, usa isso aqui para glorificar o teu nome. Use isso aqui para abençoar as pessoas. Use isso aqui para proclamar o nome de Jesus. Eu tenho perdido tanto tempo, tanta bobagem, tanta besteira. Use isso aqui para glorificar o teu nome, Senhor. Tem tanta coisa. Aí você fala assim, mas pastor, mas não tem uma diversãozinha para a gente na internet? Não tem um entretenimento? Tem. Tem um monte de entretenimento bom, tem um monte de diversão boa, saudável, que também alimenta a alma e edifica outras pessoas. Tem um monte de coisa boa. Você pode usar, tem um monte de potencial, tem um monte de capacidade, está tudo lá, disponível para nós. Eu quero desafiar você hoje a usar a sua internet para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Usar o seu computador, usar o seu e-mail, usar todos os meios de comunicação para proclamar o nome de Cristo. E aí eu quero apontar nesse texto aqui para vocês 3 coisas que Paulo fez. Primeiro, Paulo tem uma direção, ele tem um alvo, ele tem uma direção. Minha direção é anunciar Cristo a todos os povos. Esse é o meu alvo. Tem uma direção, tem um objetivo. Quando você senta no computador sem um objetivo, você perde tempo. Se você for curioso igual eu, que quase tudo chama minha atenção, você vai clicando aqui, clica aqui, você sai e você perde tudo. Então você tem uma direção, eu vou fazer isso aqui. Esse é meu alvo, esse é meu objetivo, eu estou aqui para isso.
Eu estou aqui para isso. O fulano está sofrendo. Eu vou conversar com ele. Eu vou mandar uma mensagem para ele. O fulano está passando problema. Aquele parente, aquele irmão meu está com problema. Eu vou mandar uma mensagem para ele de fé. Eu vou usar aqui a palavra de Deus. Eu vou colocar um versículo para ele. Eu vou orar por ele. Eu vou orar pela rede. Eu vou estar junto dele, mesmo distantes. Eu tenho uma direção. Eu vou levar Cristo para esses meninos, essas meninas. Eu vou levar Cristo. Direção. Paulo tem uma determinação. Eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para alcançar esse alvo. Estou determinado, tenho um objetivo. Tem pessoas que estão precisando disso. Eu vou fazer isso com determinação. E Paulo tem disciplina. Ele fala, eu subjugo o meu corpo. Eu disciplino o meu corpo. Eu esmurro o meu corpo. Eu luto contra o meu corpo. Eu faço com que ele se submeta a Deus e a Cristo para glorificar o nome de Deus. Então ele diz, eu pego o meu corpo, os meus desejos, que quer isso. Não, eu disciplino, eu tenho uma disciplina. Porque meu objetivo é glorificar Cristo, é anunciar Cristo. Eu tenho uma determinação e por isso eu vou disciplinar-me. O que a gente precisa? Disciplina. Disciplinar o seu tempo, a sua mente, o seu objetivo. Disciplinar tudo isso. Falar assim, eu vou fazer isso. Imagine você que tem tempo livre. Aí eu vou pegar no pé dos aposentados. Imagine que você tem tempo livre. Você tira 5 horas da semana para anunciar, para falar, para se aproximar, para evangelizar, para falar de Jesus, para divulgar a palavra de Deus. Você tem isso, vai fazendo assim. Você tem 2 horas, 3 horas, 10 horas. Você pode lutar pelas causas de Cristo. 100 milhões de cristãos hoje são perseguidos no mundo. A ONU, as Nações Unidas, fecham a boca, eles têm direitos. Mas eles estão sendo assassinados. Estão sendo mortos em vários países do mundo. Você pode entrar lá e assinar um abaixo-assinado. Você pode pressionar. Você pode clicar lá e você vai se informar e conhecer e orar e interceder por aquilo. E os cristãos do mundo que estão sendo assassinados, mulheres estupradas por serem cristãs, seus filhos mortos, você pode ajudá-los. Aí você tem as causas humanitárias, aí você tem a Visão Mundial, a maior organização não governamental cristã, que atende milhares de crianças carentes no Brasil. Você pode entrar lá e orar e ajudá-los. Você tem organizações, você tem associações, você tem causas humanitárias que você pode participar. Você tem uma associação que não é cristã, mas faz um trabalho extraordinário. Médicos Sem Fronteira, entra no site, acessa, assine, apoie, ore. Há milhões de pessoas hoje, lá no Sudão, na Somália, em Darfur, crianças literalmente assim, caindo no chão de fome, que não tem nem grama para comer, não tem nem animal para comer, milhões vivendo em campos de refugiados, sem água, sem comida. Há mais de 1 bilhão de pessoas no planeta Terra que não têm acesso à água potável. Aqui no nosso Brasil há milhões e milhões de pessoas assim, carentes. Domingo que vem você vai ouvir relatos do sertão nordestino, do nosso país aqui, de gente assim. E aí você tem um potencial, uma facilidade para influenciar, para se mobilizar, para se organizar, para pensar, para influenciar o governo, para gerar uma mudança, um protesto nacional, para gerar gente que pensa, para tirar a gente da alienação e da burrice. Por que hoje está na moda filme, seriado sobre zumbi? Os meninos sozinhos gostam de zumbi. Por quê? Porque eles estão ficando tudo zumbi. É tudo zumbificado. É tudo zumbificado. O cara fala um negócio, todo mundo fala isso, todo mundo canta isso, tudo zumbificado, tudo burrificado, petrificado, tudo zumbi. Agora alguém sai disso e diz assim, eu vou fazer diferença nessa terra. Eu vou usar as causas de Deus nesse mundo. Eu vou ser um instrumento da justiça de Deus nessa terra. Eu vou deixar de entrar aí na corrente que vai levando as pessoas para essa maré e vou nadar contra a corrente. E vou ser diferente disso daí. E eu vou usar esse potencial que Deus me deu
para anunciar o evangelho do reino de Deus. Quantas causas, quantas pessoas, quanta gente que você poderia ajudar. Quanta gente você poderia ajudar. Quanto de conhecimento Deus tem dado para você, quanto de revelação. Imagine se alguém aqui na igreja faz um blog para a Dona Alice. E a Dona Alice sabe tudo da Bíblia, ela vai ensinar a Bíblia pela internet. Hã? Você poderia fazer uma coisa útil. Você que manja. Fazer uma rádio na internet é a coisa mais fácil do mundo. Precisa de gente para ter um tempo para se dispor. Você fazer coisas assim, você usar causas assim, meios assim, tem um monte. O mundo pode ser mudado. Protestos no mundo foram feitos pela mobilização popular, pelo acesso à informação, pela democratização da informação e pela mobilização das pessoas. Agora, se a gente foca nisso, foca hoje, Senhor. Eu vou me focar nesse negócio aqui, Senhor. Eu nem sei o que é isso, mas o pastor está falando, eu vou acreditar. Nunca fui na internet. E vou falar, esse é o continente perdido. Mais de 1 bilhão de pessoas na internet que precisam ser alcançadas com o evangelho de Jesus Cristo. Há uma igreja nos Estados Unidos, criou um site, chama Sexy Church. Parece igreja do sexo. E o design parece com sites pornográficos. Quando a pessoa entrava no Google, caía na igreja. Era um site criado por um ex-artista pornô que se converteu, que hoje tem abençoado, tem tirado artistas do meio da pornografia, tem ajudado dependentes e viciados nisso, e ele tem atraído pessoas até o seu site. Quando chegam lá, eles caem na armadilha da graça de Deus e falam assim, nós queremos te ajudar. E os internautas vão dizer, eu estou preso nesse vício, eu preciso de ajuda, me socorra, eu preciso sair disso. E eles entram para salvar, para abençoar, para anunciar Jesus Cristo para muita gente perdida. Há muita gente assim, há muita necessidade assim, há muito clamor, há muita carência, há muita fome, há muita gente solitária navegando, que precisa de um amigo. Há um site que chegou no Brasil agora, Conhecer Deus. Conhecer Deus, a pessoa entra no site, ela crê em Jesus, lá tem um plano da salvação. Quando ela clica, fala assim, eu aceito Jesus, aquela luzinha no mapa, no Google Maps. Fala, essa pessoa está lá em Botucatu, ela aceitou Jesus agora. Eles entram em contato com a igreja cadastrada, já no mundo inteiro, e diz, olha, a pessoa de tal lugar aceitou Jesus, vai visitá-la. Eles já estão na França, nos Estados Unidos, e alguns países da África, alcançando milhões de pessoas, decidindo-se por Cristo. Porque eles estão usando isso para salvar almas, para abençoar pessoas, para transformar o mundo. Em nome de Jesus, não deixe passar a oportunidade que Deus está nos dando. Esta geração nossa, os nossos filhos, podem ser a geração do último tempo, a geração que vai levar o evangelho até as últimas nações da terra, a geração que vai anunciar a todos os povos que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele morreu e ressuscitou, que Ele vive para sempre. Nós temos essa possibilidade extraordinária diante de nós, para glorificar o nome de Jesus. Eu queria desafiar você hoje a usar o seu tempo, seu dom, sua capacidade, seu talento, para anunciar o evangelho de Jesus. Amém? Eu vou convidar uma irmã que quer dar um testemunho sobre essa palavra que eu falei aqui, sobre esse assunto. Convidar a nossa irmã Cibele, depois nós vamos orar. Boa noite, irmãos e irmãs. Eu tive uma experiência que, em relação à internet, que para mim e para minha família foi muito importante. E eu resolvi compartilhar essa experiência porque justamente esse contato que eu tive, essa graça de Deus que eu tive, foi através dessa igreja e através da palavra do reverendo Gelson. A minha mãe, ela lutou por um câncer durante 10 anos. E minha mãe faleceu dia 31/12/2012. Nós enterramos a minha mãe dia 1º de janeiro de 2013. Então, completou agora em janeiro de 2014 um ano. Durante o período dessa luta da minha mãe, de 10 anos com o câncer,
Numa das vezes, ela teve endocardite bacteriana, que são as bactérias no coração por causa do catéter que ela usava pela quimioterapia. E nesse período ela precisou ficar internada 33 dias no hospital. Então, nós revezávamos, eu, meu pai e a minha irmã. Numa das vezes que eu fiquei, que coincidiu de ser a minha vez, meu pai não estava muito bem para ficar com ela, e minha irmã também não podia, coincidiu que eu fiquei 10 dias seguidos, praticamente sem sair do hospital, porque era numa outra cidade. Aqui a minha mãe morava, então a gente não tinha nem casa para ir, era como se eu estivesse num hotel de hospital. E quem já ficou internado num hospital sabe como é difícil o tempo passar. E o tempo não passava, o canal da televisão, 3 canais. Eu estava com o meu notebook, que eu já levei para poder trabalhar, responder o que eu precisasse fazer de trabalho. E me veio a ideia. Nesse período, eu não sei se a igreja estava começando a publicar as pregações no site ou se eu tomei esse conhecimento. Então, isso estava fresco na minha cabeça. E na hora eu falei, eu vou colocar a pregação do Gelson para a gente ouvir. Falei, vou colocar para o meu pai, que ficava um pouco lá, e para minha mãe. Falei, mãe, a senhora quer ouvir? Ele é um amigo meu de Botucatu. Vamos ouvir. Eu até pensei assim, né? Quando eu conto isso, às vezes algumas pessoas me perguntam, nossa, aí você pensou nele, não pensou, né, num conhecido? Eu falei, Deus, né? Ele era um amigo e eu pensei em colocar alguém que eu conhecesse para eles ouvirem, que aquilo fosse real para mim, que fosse algo palpável. E comecei a colocar. Eu lia para ela os temas que tinha, e o tema que ela escolheu primeiro foi Vencendo Gigantes. Foi o primeiro tema que ela ouviu, até porque o gigante que ela estava enfrentando era realmente um gigante. E naquele momento a gente começou a assistir as pregações. E a gente foi muito confortado. A minha mãe, ela sorria. Ela falou, por que ele tem esse sotaque? Eu falei, mãe, ele é baiano. Ela falou assim, os baianos são muito inteligentes e muito criativos. Eu falei, esse é, mãe, bastante. A senhora ainda vai conhecer ele. E fomos ouvindo. E além do conforto que isso colocou para ela, que naquela cama cheia de fio, que tinha que tomar os antibióticos, o conforto para mim de estar escutando as pregações, que muitas vezes deixava de ouvir por falta de tempo, e ali tempo era o que eu mais tinha. O meu pai, e a gente também começou a descobrir as pessoas que cuidavam da minha mãe, que eram evangélicas. Então, entrava a enfermeira, uns entravam calados, escutavam, faziam o que tinha que fazer e saía. Outros entravam e falavam, vocês são evangélicos, somos de que igreja? E aí, a conversa, daí ia longe. Aí descobrimos até que o infectologista da minha mãe era evangélico também. E eles perguntavam, quem que é? Eu falava, é o pastor Gelson. De onde? De Botucatu, da Presbiteriana Maranata. E alguns podem estar pensando assim, alguns de vocês, que, nossa, mas esse testemunho deveria acabar na cura da mãe dela, né? Naquele momento, naqueles 33 dias que nós passamos no hospital, houve a cura. Houve a cura da angústia, houve a cura da tristeza, houve a cura da solidão. Houve a coragem de saber que Deus tinha mais para nós. E naqueles 30 dias que a gente ficou ali também, a gente soube, quando minha mãe teve alta do hospital, que uma jovem que tinha adquirido a endocardite bacteriana, de menos de 30 anos, havia falecido, não tinha resistido. E minha mãe, que estava num período de quimioterapia, que a gente tinha medo até das visitas que ela recebia, a gente quase fazia um check-up para saber se estava com gripe, com isso, com aquilo, pegou uma endocardite bacteriana e resistiu. Deus nos concedeu mais 1 ano e meio da presença dela. E isso, para a gente, foi uma glória. Foi algo assim muito grandioso. E eu sempre comentava com o Ismael, minha mãe vai morrer, ou no Natal ou Ano Novo. Não sei porque que eu tinha isso. E realmente ela morreu no Ano Novo. Então, passou o Ano Novo, eu ficava tranquila. Isso já fazia uns 3 anos. E quando a minha mãe morreu, no dia 31 de dezembro, que também para mim é maior que tudo,
foi a paz que a minha mãe se entregou. Um dia antes, dia 30 de dezembro, nós ainda estávamos aqui em Botucatu. Antes de dormir, ela virou para o meu pai e falou assim: eu vou para o céu. E dormiu. No outro dia, ela esperou eu, o Ismael e o Pedro chegar. Nós chegamos. A minha mãe, ela não tinha o costume de fazer oração em voz altível com a família, nem na igreja, nem em lugar nenhum. Naquele dia, ela chamou meu pai, fez uma oração com meu pai, chamou eu e minha irmã, orou conosco também. Daí ela pediu Santa Ceia. E o Ismael, a gente serviu Santa Ceia para ela com suco capo que tinha do Pedro lá e pão. E ela tomou a Santa Ceia, agradeceu, Ismael e faleceu. E faleceu em paz. Desse dia, dessa hora, nunca mais ela acordou. E ela estava linda no caixão. Ela chegou a ser internada, ficou um dia na UTI, e a gente tinha um medo de que ela ia sair transfigurada, como a gente sempre escuta, né? E ela estava linda, ela estava sorrindo. E aquilo foi um conforto para nós. E em momento algum, eu e meus irmãos, a gente se pergunta, por que Deus levou minha mãe tão precoce? É dolorido, mas Ele tem um propósito, a gente sabe disso. Ela mesma tem a mãe dela viva ainda, né? Minha avó vai completar 89 anos mês que vem, e eu já não tenho a minha. Mas naquele momento, através de um meio de comunicação, que era a internet, do meio da palavra do Gelson, confortou o meu coração, dos meus pais, do meu pai, dos meus irmãos, que quando estavam por lá, e foi um momento crucial na nossa vida. Um momento assim da gente entregar a vida dela nas mãos de Deus, porque a gente tinha certeza que ela não ia resistir a essa endocardite, e confiar que Deus sabia o que está fazendo por nós. Então, eu agradeço as palavras do Gelson e o ministério da igreja também. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos orar? Vamos.